Muito boa tarde a todos. Estamos tanto prontos para iniciar essa nossa sessão para tratar sobre direitos dos advogados, conforme marcado. 20 minutos de atraso. Era um silêncio retórico para que os ilustres colegas e todos que nos acompanham poderem se posicionar devidamente, de modo que tenhamos uma compreensão mais adequada. Hoje estamos a tratar de um tema peculiar do interesse próprio. Diríamos mesmo que somos advogados em causa própria. Portanto, qualquer excesso que se observar, entendam que estamos a defender naturalmente o interesse próprio. Portanto, o interesse próprio, mas que, entretanto, na melhor concepção, tem como destinatário final os interesses da sociedade, os interesses do cidadão. Estamos para falar do tema os direitos dos advogados. Permitam-me, a razão deste tema tem que ver com o facto de estarmos todos conscientes de que os direitos e as prerrogativas dos advogados ainda continuam aquém do desejável, do ponto de vista quer de conhecimento, quer de respeitabilidade pela sociedade, em particular pelos atores diretos da relação no processo da realização da justiça, portanto, os atores diretos na percepção deste objetivo, que seja a realização da justiça. Para falarmos dos direitos do advogado, tema que foi discutido sensivelmente e com muita euforia na cidade da Beira, portanto, um diálogo muito interessante num transato ano de 2021, dentre os advogados residentes na cidade da Beira, e que até ganhou uma tônica e houve passos dados pelo Conselho Provincial de Sofala, com o intuito de fazer com que se conhecesse e se respeitasse numa relação interinstitucional entre a Ordem e outros organismos sobre os direitos e prerrogativas dos advogados. Espero bem que estes passos estejam a dar frutos e continuem com estes passos para que alcançamos o bom porto. Em termos metodológicos, inicialmente temos que perguntarmos quem é advogado. Temos que falar de direitos do advogado, temos que saber quem é advogado. Quem é advogado? Vou socorrer-me da nossa lei-mãe, da nossa Constituição da República, o instrumento mais importante na organização jurídica do qualquer Estado de Direito. É nesse instrumento que se determina a partida quem é o advogado. Como digo sempre, para dar o exemplo, nos termos do artigo 63 da Constituição da República, no artigo, no número 1, se define, se informa um elemento essencial da administração da justiça. Portanto,
É a Constituição que nos diz. A Constituição nos diz quem é advogado. Advogado em termos principiológicos, em termos do seu valor, na ordem jurídica moçambicana, o advogado é elemento essencial à administração da justiça. É um ponto de partida e desta conceito de quem seja quem seja advogado, podemos concluir que o advogado não é qualquer pessoa. Podemos concluir um conjunto de outras adjetivações, que o advogado é pilar da administração da justiça, que o advogado é importante na administração da justiça, que sem a presença e intervenção do advogado não podemos falar da realização da justiça, por mais bela que se possa pensar que ela poderia ser feita sem o advogado. Indo mais adiante, este conceito do advogado como elemento essencial da administração da justiça é naturalmente densificado, concretizado, desenvolvido, construído limites de quem possa ser através da norma ordinária. E aqui é importante, naturalmente, atentarmos ao disposto no artigo 56 do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado por lei, aprovado por lei. Lei número 28/2009, de 29 de setembro. No artigo 56, atesta aqui a profissão, a denominação de advogado é exclusivamente reservada aos licenciados em Direito com inscrição em vigor nessa qualidade na Ordem dos Advogados. Portanto, quem é que deve ser adjetivado, chamado de advogado? Licenciados em Direito, com inscrição em vigor na Ordem dos Advogados de Moçambique, nessa qualidade. Tanto sabemos que entre nós há muitos estudantes, há muitos licenciados em Direito, que nos corredores e que a surdina, de forma escondida, têm se apresentado como advogado. Bom, não são. E aqui um apelo de informação à comunidade toda. A Ordem dos Advogados tem um site onde, para o efeito, basta nos escrever Ordem dos Advogados de Moçambique, um conjunto de itens, e nele se pode inferir quais são os advogados que estão inscritos e com a inscrição em vigor, para que não se propicie a algumas pessoas que se têm passado por advogado quando não são, portanto, e prejudicam os interesses das pessoas e da sociedade num todo. Bom, tudo visto no que respeita à qualidade de advogado, urge-nos a prosseguir, falando dos direitos
dos advogados. Quais são os direitos dos advogados? Bom, o nosso Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique, já mencionado, estabelece um conjunto de direitos reservados aos advogados. Tanto direitos esses, prerrogativas essas, criadas por lei. Vale lembrar, vale clarificar que a criação de prerrogativas do advogado por lei dá garantia e segurança para que o advogado exerça a sua função social com independência e inviolabilidade no interesse do cidadão. E aqui, um parênteses. Bom, claro que é desconfortante para algumas pessoas quando os advogados reclamam seus direitos, suas prerrogativas. É importante assinalar que os direitos e prerrogativas dos advogados não são em si privilégios, como se pode pensar de uma classe profissional. Os direitos e prerrogativas do advogado são garantia da própria sociedade, pois esses direitos e prerrogativas dos advogados têm como seu destinatário e beneficiário último o cidadão, a sua sociedade. Vou dar um exemplo muito rapidamente. Quando eu for acompanhado de um advogado carente de uma assistência jurídica de qualidade ou com critério exigível, eu for destratado, não for respeitado os meus direitos, eu der meia volta e me ir embora. Prejudica-me em quê? Esta postura. Em que é que me prejudica? Prejudica ao cidadão. Prejudica a sociedade. E sendo certo que todos nós, magistrados, advogados, funcionários públicos, agentes, temos como objetivo, enquanto serventes da justiça, a realização da justiça para o cidadão, para a sociedade. Temos que respeitar esses direitos dos advogados, pois são direitos do cidadão, são direitos da sociedade, não são direitos do advogado. O advogado verga os direitos para assegurar e garantir que os direitos do cidadão e da sociedade sejam respeitados, sejam observados. Portanto, é importante termos isto presente. Do conjunto dos direitos dos advogados, podemos começar, desde logo, por dizer que o primeiro direito do advogado é o direito de exercer atos próprios da advocacia. O primeiro direito do advogado é de exercer atos próprios da advocacia. E os atos próprios da advocacia se mostram previstos no artigo 52 seguintes do Estatuto da Ordem
dos advogados. Portanto, são estabelecidos aqui atos próprios da advocacia nos termos do artigo 52 e seguintes. Portanto, mandato forense, consulta jurídica, a negociação tendente à cobrança de dívida, a elaboração de contratos, a instrução, organização, requisição e apresentação de atos de registros nas respectivas conservatórias e demais entidades públicas, a instrução, organização e marcação de escrituras de diversas naturezas e o acompanhamento dos atos notariais, a instrução e elaboração de documentos e requerimentos destinados a quaisquer processos de consulta dos mesmos nos serviços de finanças, secretarias de autarquias locais e demais entidades públicas, a representação e intervenção no âmbito dos procedimentos de formação de contratos ou atos de entidades públicas, exceto quando a representação seja feita pelos respectivos representantes legais. Portanto, no artigo 52, estabelecemos o primeiro direito do advogado. Esse era dos atos próprios da advocacia, é de nível nacional. Eu estou aqui onde estou hoje, amanhã, quando for chamado em Malinga-Panse, posso muito bem sair e ir lá atender o caso, contribuir para a realização da justiça. Já, por que é que eu digo isso? É importante notar, já fui outrora constrangido por um agente da autoridade que perguntou-me: ok, doutor, bem-vindo, mas já se foi apresentar aí perante o seu colega? Bom, tratava-se de um colega representante do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, não sei se é assim como se chama esta entidade ainda, não sei se houve alteração ou muitas alterações. Bom, eu disse que não precisava. O meu âmbito de intervenção é de dimensão nacional, todo o território nacional. Isso é o que se alcança no artigo 52 que referimos, quando estabelece o seguinte, passo a citar, para fins de encadeamento do raciocínio. Artigo 52, exercício da advocacia, número 1. Só os advogados e advogados estagiários, com inscrição em vigor na Ordem dos Advogados de Moçambique, podem, em todo o território nacional e perante qualquer jurisdição, instância, autoridade ou entidade pública ou privada, praticar atos próprios da profissão e, designadamente, exercer o mandato judicial ou funções de consulta jurídica em regime de profissão liberal. Portanto, âmbito, direito de exercer atos próprios da advocacia, todo o território nacional. A segunda questão que importa-me questionar no âmbito desse direito de exercício da profissão do advogado, o que resulta do artigo 52, número 2. Número 5, estabelece o seguinte, e só para, como já disse, é sempre bom citarmos as bases legais para nos permitir a melhor desenvolver o pensamento, o raciocínio. A interpretação tem que ter um mínimo de correspondência verbal, como já dissemos outrora.
Mandato judicial, a representação e assistência por advogado ou advogado estagiário não são sempre admissíveis e não podem ser impedidos perante qualquer jurisdição, autoridade ou entidade pública ou privada, nomeadamente para a defesa de direitos, patrocínios de situações jurídicas controvertidas, composição de interesses ou processos de mera averiguação, ainda que administrativa, oficiosa ou de qualquer outra natureza. Gostava que fizéssemos a conjugação deste número 5 do artigo 52 com o disposto no artigo 55 do Estatuto da Ordem dos Advogados, quando estabelece que, epígrafe, liberdade de exercício. Os advogados e advogados estagiários com inscrição em vigor não podem ser impedidos por qualquer autoridade pública ou privada de praticar atos próprios da advocacia. A minha pergunta é a seguinte: e se formos impedidos? E se formos impedidos, que consequência jurídica existe? Que direitos assiste à advocacia, ao advogado, à ordem? Bom, gostaria de propor que repensássemos nos direitos que nós fazemos questão de os enumerar, pensando também nas consequências da sua violação. Por quê? Porque não basta que nós arroguemos-nos no direito e não haja consequência jurídica, no caso de incumprimento. Se estas pessoas aqui mencionadas, autoridade pública, agente da autoridade, funcionários públicos, trabalhadores de instituições privadas, violarem os direitos do advogado a exercer livremente os atos próprios da sua função, que consequências jurídicas devem ser retiradas? Porque a falta da fixação das consequências jurídicas pode transformar nesta norma como uma norma morta, portanto, uma norma que não produz quaisquer efeitos. Quaisquer efeitos. Bom, são essas as questões. O segundo direito que importa mencionar é o direito de usar o título profissional de advogado. É o que resulta do artigo 56. Quem deve usar o título profissional do advogado? Não é? A denominação de advogado é exclusivamente reservada aos licenciados em Direito com inscrição em vigor nesta qualidade na Ordem dos Advogados. É o que resulta do disposto no artigo 56 do Estatuto da Ordem dos Advogados, já mencionado o diploma respectivo. Esta exposição não vem a despropósito. Nós sabemos e convivemos com ela, do Rovuma a Maputo, do Oceano Índico ao Zumbo, um tanto e um conjunto de pessoas que se arrogam advogado como não são. Isto é procuradoria ilícita, que está previsto na norma logo a seguir, tanto no artigo 57. Nós temos, na ordem jurídica moçambicana, um conjunto de pessoas singulares e coletivas, travestidas de um tanto de outras áreas de atividade, que exercem publicamente, claramente,
as funções próprias do advogado a favor de terceiros. Numa completa degradação da função da advocacia. E que, por vezes, confundem como tais pessoas como sendo advogado. É preciso que a Ordem dos Advogados de Moçambique, em relação perfeitamente harmoniosa com outras entidades, alcance um bom porto para obviar essa situação. Por quê? Não porque nos estejam a tirar o pão, que é verdade, mas porque tais pessoas, praticando atos próprios da advocacia, a favor de cidadãos e pessoas coletivas, sem que tenham competência técnica informada para o efeito, põem em causa os direitos do cidadão e da sociedade. Informam mal. Ainda que se diga que informam bem, alguns não informam, porque não têm mandato para o efeito. Não têm mandato para o efeito. Portanto, se o âmbito da sua atividade é continua com o âmbito da sua atividade. E isso não digo só de um conjunto de pessoas singulares ou coletivas, mas também já nos chegaram várias vezes pessoas que vêm nos dizer: não, o Meritíssimo X, o Digno X, o Polícia X nos deu a opinião jurídica. Não é para fazer isso. Não é para palpitar. Não é para fazer consulta jurídica. Não são atos próprios da magistratura, nem de polícia, nem de notário. São atos próprios da advocacia. A consulta jurídica é para advogados oferecerem a terceiros. Há responsabilidades relativamente a isso. Tanto se é magistrado, se é agente da polícia, se é notário, conservador, ocupe-se de desenvolver maior ciência na área e no ofício que tem, e não se imiscua em praticar atos próprios reservado a outra entidade. Porque depois aparecem uns tantos de problemas ligados à parcialidade, imparcialidade, um tanto de problemas. Não tenho mais tempo para continuar a elaborar sobre isso. Vamos prosseguir. Requerer a ordem para defender os seus direitos e os da classe. Bom, este é um direito que está previsto no artigo 58, portanto, todo advogado que se sentir lesado nos seus direitos e prerrogativas, bem como entender que terá determinado atentado a esta nobilíssima profissão de advogado, atenta contra a classe, pode requerer a ordem para que, naturalmente, defenda os seus direitos e os direitos da classe. E aqui também precisamos dizer que é preciso que o nosso estatuto regule termos de intervenção nos casos em que haja atentado contra a classe, termos de intervenção da ordem nos casos em que haja a violação dos direitos do advogado. Portanto, não podemos ficar à mercê da boa vontade ou então e dizermos as coisas que temos que dizer na hora que há uma violação ali, há uma violação acolá. Precisamos regular isso e precisamos estar organizados como ordem para poder chamar apelo. Quem violou o direito do advogado é o tribunal, é o Ministério Público, é uma entidade pública. Então tem que vir e desagravar,
desagravar esta violação. Porque é só assim que o advogado se sente livre para exercer a sua atividade em benefício do cidadão e da sociedade. O direito de falar sentado ou em pé. Bom, nos termos do artigo nos termos do Estatuto e no artigo 59, número 3, nós temos a concretização deste direito de falar sentado ou em pé. Isso estabelece no número 3 do artigo 59 do Estatuto da Ordem dos Advogados o seguinte: nas audiências de julgamento, os advogados dispõem de bancada própria e podem falar sentados, desde que não se trate de alegações orais. O que eu não percebo é essa parte final. O que eu não percebo é esta parte final, e já tive a oportunidade de me pronunciar nesse sentido. Entendo que deve competir ao advogado a decisão sobre falar em pé ou sentado. Por que não? Pois, nós até assistimos, eu desde o início da minha carreira, encontrei variadíssimos magistrados do Ministério Público em alegações finais a falarem sentado, outros a falarem em pé. Mas eu não percebo qual é a diferença. Penso que o mais importante é a pessoa estar cômoda para poder falar e transmitir a mensagem que pretende fazer chegar aos demais operadores intervenientes processuais para que possam tomar a decisão conscienciosa. Eu penso que, olha, vamos imaginar, no início da carreira, sobretudo, um advogado que se levanta, fica todo trêmulo e depois pode não sair palavra alguma, mas talvez sentado ainda se consiga recompor em um pouco de curto prazo de tempo e cumpre cabalmente a sua função. Por que a obrigatoriedade de falar de pé? Qual é a diferença que isso faz? Isso muda alguma coisa? Penso que não. Penso que é um exagero mantermos essa disposição de estarmos vinculados a falar em pé. Temos de falar livremente. E tivemos aqui exemplos e experiências recentes, causas complexíssimas que importavam uma exposição cuidada, atentada, em manuseio de um conjunto de papéis que só é possível estando bem acomodado para poder apresentar um melhor da boa defesa e contribuir para a melhor realização da justiça. Portanto, em pé, às vezes não é possível mexer com tantos papéis. Não é possível mexer com tantos papéis. Portanto, é preciso que o jurista, é preciso que o advogado, sobretudo, no exercício da sua função, esteja livre de consciência. E por que não dizermos mais? Ele precisa ficar à vontade de falar em pé, sentado, na bancada em que está, um pouco mais adiante, mover-se. Por que não? Por que não? Contanto que não cause desordem, que seja uma elaboração mais tanto ousada, a bem da boa defesa. Portanto, não cause aí nenhum embaraço ao ritual formal que a audiência deve respeitar. O direito de protesto, ou então, se quisermos, direito de manifestação ou de reclamação, como estabelece o artigo 60 do nosso Estatuto da Ordem dos Advogados. Vou ter que me alongar um pouco mais. Pensei que seríamos breves, faríamos isso em 15 ou 30 minutos, mas precisamos ter a oportunidade de apresentar tudo, portanto, vou me alongar. Por isso peço imensas desculpas, mas tenho que continuar. Bom, este direito de protesto, de manifestação, se quisermos de reclamação, previsto no artigo 60, eu faço um paralelismo com aquilo que eu disse relativamente ao artigo 52, número 5,
e o artigo 55. E até digo mais, já testemunhei a prisão de um advogado a tentar fazer, a cumprir este dispositivo legal. E aqui é um problema de regulamentação também, que temos que ter em conta, o problema da regulamentação dos direitos, não é? Para não permitir excessos que desemboquem nas situações mais gravosas para o advogado. É preciso que haja procedimentos claros. E neste caso, por exemplo, vamos analisar. No decorrer da audiência de julgamento ou de qualquer ato ou diligência judicial em que intervenha, o advogado deve ser admitido a requerer, oralmente ou por escrito, no momento em que considerar oportuno que julgar conveniente ao dever do patrocínio. Não é? Ou seja, isso quer dizer o quê? Em palavras mais simples, é que a qualquer momento, no decurso de qualquer diligência judicial ou de julgamento, em qualquer momento que o advogado pretender falar, tem que ser admitido. Em qualquer momento. Isso assegura o princípio da ampla defesa, isso assegura a comodidade de quem esteja a ser julgado. Isso garante que não se deixe passar qualquer inconsistência para que possa prejudicar ao paciente, ao arguido, ao suspeito, ao interessado, ao cidadão. Tá bom? O número 2 diz: quando por qualquer motivo não lhe seja concedido a palavra ou o requerimento não seja gerado em ata, pode o advogado exercer o direito de reclamação, indicando a matéria do requerimento e o objeto que tinha em vista. Bem, número 1 é o direito de oportunidade dele falar quando ele entender, o advogado. Vai muito bem. O número 2 diz: quando não lhe seja concedida a palavra, ele pode reclamar. Portanto, reclamar apontando aquilo que visava com o uso da palavra que exerceu, que pretendeu exercer. Não é? A razão que fundamenta a sua intervenção. Muito bem. Portanto, tem que constar de ata. E que este facto faz com que se considere para todos os efeitos como arguição de nulidade. Eu pergunto, e se a pessoa, a autoridade judiciária ou qualquer outro agente da autoridade, seja a presidir ou então funcionário público, que esteja a presidir a diligência, não aceitar e não ditar prata, como no caso que eu referi, se disse, por exemplo, quem manda aqui sou eu, quem dita, eu só dito para ato aquilo que eu decidir. Eu é que dito o que vai para ato, o que não vai para ato. Bom, e se existir isto? É um fato previsível. É previsível que isso possa acontecer. Aliás, não sei como é que o legislador, neste caso, deixou de pensar nisso, porque é previsível que isso aconteça. Qual é a consequência jurídica? Qual é o procedimento? O procedimento é este, mas quando não é respeitado, qual é o procedimento? Qual é a consequência jurídica? O que é que está a salvaguardar ao advogado para poder exercer cabalmente as suas funções a bem da defesa, a bem do interesse do cidadão, a bem da sociedade? Bom, é preciso também que se pense nisso e se regulamente melhor este direito de protesto no nosso Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique. Muito bem. Prosseguindo, há um direito também, não é? Caminhando para o fim, é um direito que está salvaguardado. O advogado é o direito da não violação do escritório, dos arquivos, dos documentos no geral, correspondência, tudo quanto for material que esteja na posse do advogado no exercício da sua profissão de advogado. Há um direito da inviolabilidade de escritórios e arquivos do advogado.
Portanto, é um direito que resulta da Constituição, no artigo 63, número 3, não tenho tempo para prosseguir com isso, e o artigo 61 do nosso Estatuto. Este direito é particularmente interessante, estabelece naturalmente uma exceção, portanto, o direito não é absoluto, estabelece uma exceção nos casos em que haja indícios da prática de fatos criminosos pelo advogado, esse direito cede e há um conjunto de exigências que o legislador não se esqueceu de prever para salvaguardar que não se faça disso um aproveitamento para violar direitos do advogado e direitos de outros cidadãos que estejam a ser defendidos pelo próprio advogado. Portanto, há uma exigência, em primeiro lugar, há uma exigência de que haja uma ordem para fazer buscas no escritório do advogado, uma ordem por parte de um juiz. Há uma exigência que o juiz que o ordene esteja presente na diligência. Há uma exigência de que o juiz que ordene buscas no escritório do advogado convoque o advogado visado, sujeito às diligências, e também convoque um representante da ordem. Há exceções, obviamente, há esse apertado formalismo, mas sem afastar a necessidade da presença do juiz, da presença do advogado sujeito e de um advogado indicado pelo advogado ou indicado pela ordem, bem como qualquer trabalhador do escritório de advogado. Por que essa exigência? Muito bem, porque num decurso da diligência é preciso atentar. Portanto, aquilo que entendo em síntese é de que a diligência deve unicamente visar encontrar, havendo suspeitas fortes, os elementos correlativos ao facto que é ao advogado indiciado de prática de ilícito criminal que tenha sido constituído arguido. Essa, em tese, é a construção que eu tenho. De tal sorte que, num caso de, num decurso das buscas, forem mexidos documentos confiados, documentos materiais, confiados ao advogado, à defesa de causas, este advogado tem o direito de exercer a reclamação constante no artigo 63 e o juiz deve sobrestar a diligência sobre o material, os documentos, e remeter, procedido ao formalismo que a lei estabelece, portanto, remeter ao crivo do presidente do Tribunal Supremo. Portanto, mais uma vez chegamos à conclusão de que o advogado não é qualquer pessoa, portanto, ao advogado não se deve tratar como se trata a qualquer um, porque o advogado é essencial à administração da justiça. Eu digo mais, não se deve tratar ao advogado, não se deve tratar ao juiz, não se deve tratar ao procurador como qualquer pessoa. São pilares de administração da justiça. Os juízes, procuradores e advogados são pilares da administração da justiça. Deve existir sobre eles procedimentos agravados para a sua eventual censura, num caso em que hajam cometido infrações. Prosseguindo, vamos caminhando para o fim. Portanto, caminhando para o fim. Dizemos sempre que o melhor vem para o fim. Há uma norma
interessantíssima, que está prevista no artigo 59, é muito discutida nos cafés entre colegas magistrados, Ministério Público, Judicial, advogados, como saberão, somos todos frutos da mesma macieira. E nós, naturalmente, convivemos, temos, naturalmente, trocado algumas impressões, colegas de carteira, estagiários, outros formandos. Portanto, é uma comunidade jurídica muito pequena e que estabelece o seguinte, esta norma, o artigo 59. Garantias em geral. Não há hierarquia, nem subordinação entre advogados, magistrados, judiciais e do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. Se quisermos uma equiparação de paridade simétrica entre o magistrado do Ministério Público, judicial e advogado, nos termos desta norma criada por lei, artigo 59, quando estabelece não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados judiciais e do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. Sublinhe-se. A ideia da ausência de hierarquia pressupõe que nenhum receio de desagradar ao magistrado ou qualquer autoridade ou agente de autoridade deve deter o advogado no exercício da sua profissão. É esta ideia que está aqui por detrás. Pois eu digo mais. Digo mais porque logo de seguida se estabelece aquilo que eu chamo de direito de tratamento condigno. Quando se estabelece o número 2 do artigo 59, os magistrados, agentes de autoridade, funcionários públicos, entidades privadas, devem assegurar aos advogados, quando no exercício da sua profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas para o cabal desempenho do mandato. A minha pergunta é, na prática, no nosso dia a dia, nós temos um tratamento condigno por parte dos nossos colegas de turma, magistrados, agentes da autoridade, formandos, estagiários, estudantes. Nós temos esse tratamento condigno? Eu creio que não. Creio que não, e é mau para a realização da justiça. Eu aponto dois aspectos que mostram que há um tratamento ainda inadequado à condição e dignidade da profissão ou do profissional advogado. Primeiro, é o atraso. Eu nunca percebi esta coisa dos magistrados atrasarem-se nas diligências. Eu digo magistrado todos, atrasarem-se na diligência. Eu nunca percebi e imagino que haja um conjunto impressionante de razões que nos possam impressionar, mas eu nunca entendi e nunca vou entender. É uma coisa que eu não consigo perceber. Como é que uma pessoa em pleno século XXI pode marcar uma diligência para 10 horas e a diligência iniciar às 14 horas? Nunca percebi. E nunca percebi e não sei como é que isso é possível operacionalizar. Repare-se, não estou aqui só a apontar dedo. Já tive experiência com magistrados civilizadíssimos que a audiência designada para 11 horas, às 9 horas ou às 10 horas recebia o contacto
do escrivão a dizer que, doutor, houve uma alteração ligeira da agenda do notício juiz e pede se podemos passar a audiência para as 12 horas. Já falei com o colega e o colega está disponível. É assim como no mundo civilizado as pessoas devem se comportar. Quer dizer, não estou aqui só para apontar dedos. É assim como no mundo civilizado as pessoas devem se apontar. As pessoas têm agenda. E como tive o cuidado de ler propositadamente no início, há um conjunto de tarefas reservadas para o advogado, não se limita a uma sessão de audiência, aquilo é parte do trabalho do advogado, há muito por se fazer. Este não é um tratamento recíproco que se deve guardar aos advogados, entre advogados, magistrados e outros funcionários públicos. Não é um tratamento adequado. E eu nem falo por mim, que já conheço e já vivenciei esta realidade de atrasos. Eu falo para o cidadão que pela primeira vez vai entrar em contato com o tribunal e que a diligência está marcada para as 8 horas e ele 7h30 está disponível sem matabichar e pronto para contribuir para a realização da justiça, vai com o seu advogado às 8 e só atendido às 14. Até às 14, pense nos juízos de valor que este cidadão já fez sobre o sistema de justiça que temos. Pensa nos juízos de valor que este cidadão já fez sobre magistrados que temos. Pense nisso. Não pense no advogado. O advogado já conhece o sistema. Já sabe que estamos a ir às 8, vamos sair vamos iniciar às 14. Embora foi marcado para as 8. Mas o cidadão que vai pela primeira vez, que tipo de concepção ele tem da justiça e das pessoas que realizam a justiça no país? Pensemos nisso e vamos ter uma mudança de comportamento ou um atraso razoável. E mesmo este atraso razoável deve ser comunicado. E sobre isso, eu devo dizer, é preciso que regulemos no Estatuto da Ordem dos Advogados por lei o direito do advogado retirar-se, num caso de atraso do magistrado. Portanto, regular o tempo razoável para esperar. Porque põe em causa a agenda do cidadão, põe em causa a agenda do advogado. De quando em vez é o cidadão que tem que servir também ao Estado. Tem tal importância quanto tempo é importante o magistrado que está atrasado. É uma questão de civilização, de civilizarmos-nos neste aspecto com a agenda. Não é correto. Portanto, o direito de retirar-se é um direito que se deve regular. Deve regular. Embora não esteja regulado, eu já comecei a exercer. Porque é incompatível para a minha agenda esperar mais que 1 hora de tempo. É muito cara também para o bolso do cidadão esperar muito tempo. Então, há um tempo razoável e não estando observado condições para trabalharmos, eu me retiro e tenho certamente o singelo cuidado de deixar um bilhetinho ou uma carta ou um requerimento, como quisermos, para o douto presidente da sessão que estava previamente marcada e tenho razões de sobra para justificar com a minha agenda para dizer que não posso esperar 5 horas. E eu acho que temos que começar a exercer esse direito de retirar-se. Portanto, é importante regular, mas enquanto não for regulado, é preciso exercer, porque só assim nós chamamos a nós os direitos e o empoderamento da profissão de advogado, que, no final, é o empoderamento do cidadão. Outro aspecto que me remete a pensar que não há um tratamento condigno e recíproco a advogado é
o atendimento do advogado. E falo dos tribunais, falo das procuradorias, falo das demais entidades. Vou procurar ser breve, tenho aqui o sinal da minha colega, fixar 4 minutos para finalizarmos isso. Então vamos, mas é preciso tratarmos disso. Doutora, deixe-me concluir, é importante tratarmos disso. Tem a ver com o atendimento do advogado. Porque nós não podemos ignorar o que a lei diz, que há um tratamento tal, e depois nós tratamos de qualquer maneira. E precisamos regular o tratamento do advogado. Tu vais à repartição pública com o advogado, não tem secretário a apresentar, como é que você vai apreciar um processo administrativo? Tu como é que vai fazer, fechar não há secretárias adequadas para sentar, é preciso reservar uma cadeira para o advogado quando ele aparece, somos utentes em benefício do cidadão. Tu vais ao tribunal, não tem uma sala do advogado, tudo bem, sempre se reclamou que não haviam condições materiais para oferecer, devem ser criadas ali mesmo, arranjar uma cadeira só reservar aos advogados. E pôr talvez um banco pode ser em ordem de prioridade. Só não podem os advogados chegarem e ficarem em pé, não é? Para serem atendidos também pouco. Quem deve atender o advogado? Portanto, o advogado é essencial à administração da justiça. Quem é que o deve atender? Nas repartições públicas. Quem é que o deve atender? Nos tribunais, no Ministério Público. E com que regras de atendimento, não é? Com que regras de atendimento? Tanto com preferência como a lei estabelece, mas ninguém atende o advogado com preferência, não é? Portanto, o atendimento não é digno. Eu vou contar um episódio muito rapidamente de um tratamento indigno que recebi recentemente. Como naquele dia estava muito, não queria também, estava um pouco calmo. Fui a um desses desdobramentos, dessas entidades tem um manto de perseguir situações criminais e fui dito, deixa a sua pasta ali, deixa o telefone acolá e tudo bem. Ok, tudo bem, vou deixar a minha pasta, mas eu levo os códigos na pasta, não levo outra coisa, levo códigos, levo computador, material de trabalho. Não, deixa aí, são regras, tira o código. Colegas, como é que eu, advogado, estou a ir trabalhar em defesa de um cidadão, vou tirar códigos, vou levar códigos em mãos? Acha que é confortante eu subir escadas com códigos na mão a cair, papelinhos a cair? Esse tratamento não é digno do advogado. Não é digno do advogado, nós temos que saber que não nos tratam bem. Eu estou em sede de diligência, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas de tempo, em meio de uma diligência. O procurador tira meu telefone do bolso. O agente da Cernic tira o telefone. O oficial tem telefone. Todos têm telefone, menos o advogado não tem telefone, foi arrancado o telefone lá embaixo. Esse é um tratamento digno e recíproco para um advogado? Por que é que todos têm telefone? Todos são mais importantes à realização da justiça comparados com o advogado, que é essencial à administração da justiça, como a lei estabelece. Todos são probos, guardam segredo, menos o advogado, esse aspecto de segredo. Vamos ter que arranjar um momento adequado para discutir o segredo de justiça e o direito de acesso aos autos. Pois, outro problema que temos também é o problema do acesso aos autos. É preciso que se franqueie o direito irrestrito de aceder aos autos ao advogado. Isso independentemente da procuração que se tem falado. O advogado não sai do seu escritório para ir a uma polícia, a um tribunal, atrás de defender um interesse pessoal. Não, ele foi chamado.
Isso é essencial à administração da justiça, não pode ter receio em passar o processo. Reconheço que nas situações de diligências secretas, reservadas, e que, mostrando o advogado, pode se pôr em causa o fim que se pretende com a diligência, aí sim faz todo sentido. Mas, do resto, provas documentadas num processo para assegurar a ampla defesa do advogado, o advogado tem que aceder, bastando para o efeito de ter a sua carteira profissional e estar em exercício da sua profissão. Um outro direito que é importante regular, que temos tido constrangimentos, doutora Samu, vou caminhando para o fim. Gostava de até de continuar mais, mas a doutora também está-me a pressionar. Bom, vamos continuando para o fim. É o direito de falar com o magistrado. Bom, eu aqui ia mais longe. O nosso serviço não é só nos tribunais, no Ministério Público, é nas conservatórias, é nas entidades, nas repartições públicas. É preciso regular o direito do advogado a aceder a todo o pelouro da repartição pública, ao magistrado, ao notário e à conservatória. É preciso regular isto. Porque o advogado, quando vai a essas entidades, está em representação do cidadão, busca um direito, um interesse do cidadão. O advogado vai como elemento essencial da administração da justiça. O advogado vai a essas entidades, não atrás do seu interesse pessoal. O advogado vai para contribuir para a realização da justiça. Portanto, não pode existir receio do advogado. Eu até às vezes costumo perguntar, mas qual é o receio? Qual é o receio que tem do advogado? Mas qual é o receio? Muitos dos pelouros, nos tribunais, no Ministério Público, nas repartições públicas, são pessoas bem treinadas, são pessoas muito inteligentes. Aliás, fomos todos colegas, fruto da mesma macieira. Qual é o receio de entregar o meu processo? Só estudamos juntas as matérias. Qual é o problema em permitirmos ao advogado exercer livre e cabalmente o seu mandato em benefício do cidadão e da sociedade? Não há absolutamente nenhum. O advogado não pode fazer mais do que aquilo que a lei permite e que a autoridade pública esteja ali para deter e dizer que isto não, isso sim. Isso não, isso sim. E pormos a coisa a funcionar, pormos as situações a prosseguirem. Muito bem. Bom, penso ter até aqui tratado do conjunto dos direitos que eu entenda precisarem de regulamentação, inclusivamente os direitos que estão regulados, mas, no meu entender, muitos deles precisam de serem concretizados, serem densificados, serem melhorados, serem melhor regulamentados e resultado do estatuto. Eu até faço um apelo. É importante que nós, em cooperação com outras entidades, deixemos ficar claros os direitos do advogado em todas as instituições públicas, tribunais, Ministério Público, todo o sítio, pôr direitos do advogado, pôr ali um cartaz e pôr um conjunto de direitos. É importante para despertar nas pessoas, despertar nas autoridades, nos agentes da autoridade, que esses são direitos do advogado e que esses direitos não são para nós. Aliás, todos, advogados, procuradores, juízes, representantes de entidades públicas, quando têm problema, quando estão em conflito com a lei, recorrem ao advogado. Então significa que o advogado, como a própria Constituição já diz, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. É uma pessoa que deve ser tido e achado dentro do sistema e na realização da justiça. Então, se todos recorrem a nós, todos, polícia, todos recorrem a nós, qual é o receio de salvaguardar os nossos direitos e prerrogativas? Quer dizer, quando estão de um lado, o advogado não serve, não presta.
Mas quando já estão em conflitos, gostavam de ter uma advocacia, como já disse um ilustre advogado, uma advocacia forte, respeitada e com direitos salvaguardados. Portanto, não podemos ser assim. Temos que ser conscientes. Temos que ser conscientes. Eu devo dizer o seguinte, e aqui para concluir, aquele que não respeita os direitos e prerrogativas do advogado, aquele que não trata o advogado com a dignidade que a profissão dele assegura, não é suficientemente educado. Não é suficientemente educado. Pessoas educadas e civilizadas tratam dignamente ao advogado. Caros companheiros, já nos vamos alongados. Saberão todos que os advogados têm o gosto da fala. É preciso frisar que não há só direitos, há deveres do advogado. Nós não temos tempo para tratar sobre isso, já estamos há mais de uma hora a falar, mas importa, sobretudo, esclarecer que a conduta dentro dos seus padrões é o que confere ao advogado a legitimidade para exigir respeito aos seus direitos e prerrogativas. Portanto, e o fortalecimento da advocacia não se compadece com negociação, com a violação e o desrespeito aos direitos e prerrogativas que o advogado tem e, sobretudo, que se destina aos cidadãos e à sociedade. De modo que temos que ter uma conduta compatível com a dignidade da função pública, com servidor da justiça. E não podemos negociar direitos e prerrogativas do advogado. São inegociáveis. Dito isso, reitero, dizendo: quem não respeita os direitos e prerrogativas do advogado, quem não trata com dignidade o advogado, não é suficientemente civilizado. E eu termino por aqui. Um forte abraço a todos e muito gosto por termos estado juntos nessa tarde da quinta-feira. Obrigado, muito gosto.